Opa! Boa tarde a todos e todas. Eu sou João Caetano, responsável pela Lavra Editora. Hoje teremos uma entrevista com essa pessoa que já está aí, que é um multiartista. Ele é poeta, é romancista, é cineasta, agitador cultural, mas tem uma característica marcante em todos esses trabalhos que ele faz, né? É a competência e, sobretudo, a integridade em todas essas atividades. E a integridade é uma coisa tão difícil da gente encontrar nos dias de hoje que daí é um dos motivos a mais de eu dizer que é uma honra recebê-lo aqui, Escobar Flanelas. Dê um alô para o nosso pessoal. Salve, boa tarde você, todas e todos que estão aí na sintonia da Lavra Editora. E vamos conversar, vamos trocar uma ideia assim, tá? Obrigado pelo convite. Eu sempre fico na dúvida se eu tenho alguma coisa importante e relevante para falar, mas se você assumir o risco de me convidar, a gente vai aqui tentar ser competente, pelo menos na manter a qualidade da interlocução, né? Isso eu sei que vai ser um ótimo papo, tenho certeza. Mas para começo de conversa, aquela velha pergunta: quem é o Escobar Flanelas? Conta um pouquinho da sua vida aí para a gente que conhece, mas não sabe detalhes, e para quem não conhece, ficar conhecendo um pouco mais. Então, essa pergunta é sempre difícil, né? Eu acho que é sempre mais fácil falar de outras pessoas, né, por quem a gente tem admiração, com quem a gente tem convivência, do que a gente falar da gente mesmo. Mas, assim, em termos gerais, né, eu sou um paulistano, aliás, nascido e crescido aqui na mesma região, aqui, né, do Jardim São Pedro, essa fronteira aqui entre Itaquera e Goianazes, né? Tenho 51 anos, 52, né? Em 52 anos, a minha formação é em História, né? E venho já há bastante tempo me dedicando à expressão através da literatura, né? Que foi a forma que eu me encontrei lá desde a adolescência de me expressar em termos, digamos, artísticos, né? É claro que quando a gente é jovem, é adolescente, a gente não tem a compreensão de nada. Eu só gostava de escrever, né? Na verdade, eu gostava de fazer um monte de coisa, mas para todas as outras coisas eu era mais incompetente. Para jogar futebol, para cantar, para tocar um instrumento, né? E aí depois ficou um pouco o teatro ficou na minha vida, mas o que ficou definitivo, né, como marca mesmo, foi a literatura. E aí, bem mais à frente, entrou o cinema, né? E, e aí a literatura e o cinema, e mais recentemente a história, a sociologia, um pouco até de filosofia, tudo isso entrou bem depois, né? Bem recentemente. Legal, né? Você deve ter visto que nós estamos recebendo aqui o recado de várias pessoas que estão acompanhando a gente. João Simões, Claudemir Darkney de Santos, o Walter de Almeida Costa, Pedro Pereira Lopes e Milton Luna. Desbravadores. Me diga uma coisa, e a literatura, como é que se deu essa aproximação da literatura? É o que eu já comentei, né? Quando a gente vai desenvolvendo assim a partir da segunda infância e entra na adolescência, depois na juventude, naturalmente a gente vai procurando os mecanismos, né, os canais, os instrumentos da expressão, né? E cada qual vai procurando o seu caminho e vai se identificando, e conforme a pessoa percebe que tem uma preponderância de um determinado talento, de um determinado dom, geralmente é ali que as pessoas vão ficando, né? Eu, eu aprendi a escrever, né, ler e escrever muito cedo, mas evidentemente, como todo garoto, eu queria ser jogador de futebol, né? E até Tá certo. tentei.
né? Mas aí rapidamente eu percebi que não daria certo, que não era a minha pegada, porque se eu um dia, por um acaso, fosse vingar no futebol, então a minha rua toda ia vingar, porque todos os garotos, ou a grande maioria, jogavam melhor que eu, né? Aí eu fiquei, Uhum. não sei não, eu acho que futebol não vai dar certo. Aí tentei também alguns instrumentos musicais, né? Uhum. Basicamente o violão, mas eu gostava muito de rodas de samba, né? Eu tinha muita roda de samba antigamente, assim, nas vilas, nas quebradas, né? Mas até para os instrumentos mais básicos de percussão, essas coisas, eu tinha uma certa dificuldade, assim, né? No toque, no manejo. Aí eu percebi que ali também não era a minha área. E ao mesmo tempo eu fui percebendo que na literatura, nas letras, é, através principalmente das respostas que eu recebia das professoras que eu tive na minha infância, eu percebia que ali tinha um campo onde eu ia relativamente bem, né? O pessoal sempre elogiando a minha escrita, sempre ganhando aquelas notas 9, 9,5, 10 nas redações, tudo mais. Então, é claro que quanto mais você é elogiado, mais você vai ficando à vontade naquele nicho, né? Onde as pessoas estão te elogiando. E aí eu fui cada vez mais me aprofundando nisso, mas assim, não de uma forma didática nem nada, foi natural, né? Até porque, Uhum. na verdade, a questão principal é que eu lia muito. Eu lia Uhum. muito na infância, até porque tinha poucas opções de diversão, né? E a literatura sempre foi muito presente, desde os 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos. Então eu lia tudo, gibi, bíblia, livros, bula de remédio, tudo. E é claro que isso daí acabou facilitando depois na hora que eu comecei a escrever. Uhum. Você é de onde, ô Escobar? Onde você nasceu? Aqui mesmo, no Jardim São Pedro, né? Jardim São Pedro, Eu nasci aqui no Jardim São Pedro, aqui Guaianazes. é, que quando eu nasci, Jardim São Pedro pertencia a Guaianazes, hoje pertence a Itaquera, né? Itaquera hoje. Ah, É, tá. hoje pertence ao distrito José Bonifácio, que pertence à prefeitura regional de Itaquera, né? Mas Uhum. assim, eu nasci e me criei aqui nessa região. Eu saí daqui, fiquei apenas 3 anos fora quando eu e a Raquel iniciamos nosso relacionamento. Aí nós fomos morar durante um tempo ali na região do Campos Elíseos, né? Ficamos há uns 3 anos, mas aí depois o aluguel muito caro, voltamos para cá, né? E aí depois adquiri casa, tudo, e tô aqui até hoje e provavelmente não saio daqui, né? Uhum. E em publicação, qual foi a sua primeira publicação e quando foi? Assim, na juventude, quando eu fazia o antigo ginasial, que hoje é o ensino médio, eu lembro que na escola tinha uma movimentação muito forte. Acho que você lembra ali, né, quando começou a nossa lenta abertura, depois daquele período crítico da ditadura militar, Sim. os A primeiros abertura anos da lenta, década de 80. gradual e segura. Exatamente. E ali no início dos anos 80, eu estava fazendo o que hoje é o ensino médio, né? Na época eu fazia a gente chamava de ginásio. E tinha uma movimentação muito forte de professores e professoras, assim, no sentido de trabalhar os alunos com questões que era extra sala de aula, né? Então foi ali que eu comecei por exemplo, a ter aulas de teatro, né? Formei meus primeiros grupos de teatro com professores que se dispunham a ir para a escola aos sábados, né? Ou fora do horário de aula para trabalhar com os alunos, né, essas questões. E aí surgiram também os jornaizinhos, né? Uhum. E as primeiras vezes em que eu escrevi alguma coisa foi em jornalzinho de escola. É claro que eu não lembro mais nada do que escrevi, né? Eram poeminhas bem inocentes, sabe aquela coisa, um soneto para o meu time de futebol, essas coisas, ou uma ode para a garota da outra série por quem eu tinha admiração, essas coisas todas, né? Uhum. Aí depois mas assim, a primeira vez em que eu levei a coisa, que eu comecei a levar a coisa um pouco a sério, eu já tinha por volta dos 20 anos, mais ou menos, e aí eu participei
a editora Scortese, que existe até hoje, né? Ela, na época, estava organizando uma coletânea de poesias em 1989, quer dizer, há 31 anos atrás. E aí eu paguei lá um valor e participei dessa coletânea, né? Eu até tomei a liberdade, se você me permite, é isso daqui, Claro. ó. A Antologia Poética de Pinheiros, 1989, né? E aí, aqui eu escrevi, coloquei 2 poeminhas aqui, muito ruins, por sinal, né? Mas, enfim, foi a primeira vez que eu vi um trabalho registrado e que eu guardei, porque os jornaizinhos lá da escola, na verdade, eu não tenho mais nada, né? Se perderam todos. Então, o primeiro registro que eu tenho é dessa coletânea da Scortese, em 1989. Ah, certo. E depois dele veio Ainda o seu continuei, livro. ainda Ah, nessa época, 1989, 90, eu estava trabalhando muito com jornais de bairro, né? uhum, Eu me aproximei, eu conheci o Giba, o jornalista, né, o Gilberto Lobato, sei, sei. e eu conheci quando ele estava saindo, desfazendo a sociedade, o grupo que mantinha o jornal Espalha Fatos, que era um jornal muito forte na região de Itaquera, e ele estava se separando do pessoal, né? E ele criou um outro jornal chamado Bem Feito, né? E aí ele me chamou para escrever textos para esse jornal, e aí eu comecei a escrever e nunca mais parei, né? Que é uma atividade que eu mantenho rotineiramente, escrever para jornais de bairro, né? Hoje não com muita frequência, mas continuo escrevendo, que é um exercício muito legal. E aí eu fiquei anos, né, nessa pegada de escrever para jornais, né? Até que em 1998 eu ganhei um concurso literário chamado Arte nas Coabs, né, organizado pela Prefeitura de São Paulo em parceria com a Coab, né, que era um concurso voltado só para artistas dos conjuntos residenciais da cidade de São Paulo. E aí quando eu ganhei esse concurso, entrou uma graninha, né, e a Raquel, né, ela sugeriu que eu usasse o dinheiro que eu ganhei com a literatura, a primeira vez que eu ganhei um prêmio, né, literário com dinheiro, ela sugeriu que eu pagasse uma edição de um livro meu, já que eu já tinha tantas coisas escritas, tudo. Aí Uhum. na época, eu pensei em lançar A um Raquel, primeiro só para quem não conhece, é a sua companheira de e há muitos anos, né? 26 anos. Aí, 26 anos, é verdade. Então, e aí nós pegamos. Eu peguei, pensei na possibilidade de escrever de publicar um romance que eu estava escrevendo na época, mas aí bateu aquela agonia, né, aquele frenesi natural de quem é jovem e tá ali naquela ânsia. Aí eu vi que o romance ainda ia patinar um pouco, né, tudo, e a vontade de publicar já era muita, porque aí no primeiro momento eu estava muito reticente, mas aí depois que eu fui convencido pela Raquel, aí eu quis mesmo publicar o livro, e aí eu juntei um monte de poemas e lancei o meu primeiro livro, que foi o Hard Rock Core and Roll, que é um livro de poemas que eu lancei em 1998, que é isso aqui, ó. Mas é que é o contrário, a gente se atrapalha, né? Ah, legal. Exatamente, gente. E o que que tem assim de marcante nesse seu primeiro livro? A inocência, né, meu? É? As cabeçadas que a gente dá, né? Porque quando naturalmente, você não tem experiência com lidar com o mercado, quando você não tem experiência e ao mesmo tempo você está no afã, né, aquele desespero de achar que você tem uma obra maravilhosa, tá isso, aquilo, e que, né? Aí o que acontece? A gente comete vários erros, né? E aí eu peguei e lancei o livro, e ele foi muito importante para mim no sentido de passar logo por esse rio pantanoso, mas assim, hoje, olhando de forma pelo retrovisor, né, eu percebo que é um livro
muito desigual. Tem poemas muito bons, né? Mas também tem poemas ali, sabe, que se eu tivesse tido a orientação de alguém ou eu tivesse num outro momento, né, com certeza não teria cometido a insensatez de publicá-los, né? Mas assim, não renego, né? Eu acho que eu tinha que passar por esse pântano, eu tinha que atravessar essas águas para chegar num outro nível, chegar numa outra margem que é onde eu estou hoje, né? O Walter de Almeida Costa fez um comentário: literatura e música, um ótimo começo. A música está muito presente nesse seu primeiro trabalho, além do título? Como é que é Sim. essa relação? Não, até o título do livro, Hard Rock Core and Roll, ele, na verdade, ele remete a uma ideia que eu tinha lá na juventude, quando eu falei que eu tentei montar, né, quando eu pensava em ter a minha banda de rock e tal, isso, aquilo, porque eu sempre fui muito de turma, né? Sempre gostei muito dessa coisa de turma. E quando, lá Falando na em adolescência. banda de rock, o Arnaldo Afonso está falando que você está com uma bela camiseta aí, ó. Não é de roqueiro, mas Exatamente, é do Sarau da Maria, né? sim. Um dos grandes saraus de São Paulo, morrendo de saudade de poder abraçar todo esse povo novamente. E eu confesso para você que não foi pensado, não. É a camiseta que eu coloquei hoje cedo para trabalhar, saí, voltei, não deu tempo de tomar banho e trocar de roupa, então eu tô com a roupa de trabalho ainda, né? Então, mas voltando a essa Mas questão voltando, da música. Só para finalizar, né? O que acontece? Ali na adolescência, ali no final da adolescência, né? Eu com alguns amigos, a gente tentou montar umas bandas aí, umas bandas punk, né? Nós éramos muito influenciados ali, aquele movimento roqueiro da segunda metade do século, da década de 80, né? Onde aconteceu toda aquela movimentação, rock de Brasília, então, e aí coisas do a gente século aqui, a passado. molecada, exatamente, né? A gente entrega a idade nessas horas. E aí a gente tentou montar umas bandas punk, né? E nós éramos tão inocentes que a gente ficava mais preocupado em fazer fotos de como seria a capa do disco, como seriam as camisetas, né, como seria um monte de coisa, do que necessariamente de compor, estudar música, estudar violão, tudo mais. É claro que as 3 bandas da qual eu participei, né? Não deram em nada. Só que aí o que acontece? Nessas viagens que nós fazíamos, nessas viagens mentais, uma das coisas, uma das sugestões que eu tinha dado para um dos grupos era que o nosso rock era tão eclético, né, que seria uma referência de vários movimentos, várias escolas do rock and roll, né, no mundo. Então, foi quando eu propus para o grupo, ó, quando a gente gravar o nosso disco, que tal se ele tivesse o título de Hard Rock Core and Roll, né? E aí o pessoal, porra, da hora, tá isso, aquilo, e o título ficou. Mas é claro que as bandas nunca seguiram rumo nenhum, né? Só que aí era um título que eu tinha pensado, né? E quando eu fui lançar o livro, eu sempre, até hoje eu trago muita influência da música, né? Até hoje eu sou um ouvinte assim, contumaz, né? E aí, naturalmente, eu trouxe esse título porque eu achei ali que ele cabia para, vamos dizer assim, embrulhar aquele leque de poemas que eu estava me propondo a lançar, né? Aliás, que eu estava me propondo e que lancei, né? Isso em 98, né? É claro que depois, a gente revendo, né, tem uma inocência tremenda nisso tudo, né? Mas foi legal, foi bacana passar por esse período para chegar aonde a gente chegou hoje, né? E dos poemas, como é que deu esse salto para o romance? E como é que surgiu, acho que foi o seu primeiro romance publicado, que é o Antes de Evanescer. Como é que surgiu a ideia dele? Conta em linhas gerais sobre o que é esse romance que é tão interessante e se passa num momento muito
que é quase não é mencionado, mas é um peso, assim, é um, é um chumbo que perpassa assim, É, o, um, toda a leitura da gente do romance, sabendo que aquilo está influenciando todo ele. Foi um negócio que me chamou muita atenção quando eu li, que na época rascunhei algumas coisas aí sobre ele, que essa esse momento em que ele se passa, essa coisa, achei muito interessante, né? Acho que foi uma coisa, um diferencial assim que marca o romance além da qualidade dele, né? é, eu, inclusive, quando já começando do fim para o início, eu tive que criar uma nota introdutória nele, porque se eu não fizesse aquela nota introdutória, talvez ninguém conseguisse sequer fazer analogia com aquele maio de 2006, né? Uhum. Então, tive que criar lá uma nota explicando que os fatos, apesar de fictícios, eles são baseados naquele maio de 2006. Mas, assim, o romance, a literatura, digamos, mais longa, é, como eu disse para você, quando eu lancei o livro de poemas, eu já estava escrevendo um romance à época, né? E Uhum. aí eu só não lancei ele em 98, lá porque desesperei em lançar alguma coisa e as poesias estavam prontas, né? E aí o romance ficou lá. Só que aí eu cometi uma inocência, cometi uma burrice tão grande, meu, porque o que acontece? É, parece incrível, né? Mas em 98, no fim do século passado, a nossa relação com os computadores, com as máquinas, ainda era uma relação um tanto quanto inocente, meio. Nós não tínhamos a relação totalmente introjetada como temos hoje. O que Uhum. acontece? Eu lancei o livro, o Hard Rock Quarem Roll, o livro de poesias, e saí batalhando, saí divulgando ele. Eu tinha um costume, já desde a adolescência, de trocar cartas, né, de conversar com pessoas por cartas, né. Antigamente, não sei se você lembra que as revistas, sempre tinha revistas musicais, sempre tinha pessoas, gostaria de trocar ideias com pessoas que gostam do Led Zeppelin. Então aí Uhum. a gente escrevia as cartas, não existiam e-mails, né? Não existiam outras formas de relação que não fosse o telefone fixo, que não existia celular, e as cartas. Uhum. Pois bem, As mal traçadas é, linhas. exatamente. E aí eu tinha esse costume, conversava com várias pessoas por cartas, tudo. Mas o que acontece? Eu lancei o livro e comecei a distribuir ele para jornalistas, outros escritores, e criei algumas amizades muito legais, né? Encontrei pessoas assim com quem eu criei laços que se mantêm até hoje através dessas cartas, né? Uhum. Mas e esqueci o livro, o romance, porque aí eu passei uns 2 anos me dedicando apenas à divulgação do livro de poesias. Uhum. Nesse inteirinho, o computador de casa deu um pau e eu perdi esse romance porque não tinha backup, né? Nem sonhei em fazer backup, né? E aí eu perdi esse romance. E eu não consegui voltar a escrevê-lo. Até hoje, eu ainda tenho na memória mais ou menos como que era o desenho desse romance, mas eu nunca mais voltei a escrevê-lo. E foi uma frustração tão grande que isso inibiu, me atrapalhou de forma muito forte, muito impactante durante algum tempo, né? Então, durante algum tempo, até para escrever poesia, que era uma coisa assim mais natural em mim, eu sofri bastante, né? A única coisa que eu continuei praticando, com certeza, foram os textos para os jornais do pessoal aqui da região, né? Os jornais de bairro. Só que aí, em 2006, aconteceram aqueles fatos, tudo, e eu, um pouco antes, é uma história que eu já contei algumas vezes, mas que é importante para contextualizar, né? Um pouco antes de acontecer aqueles fatos, um dia eu estava indo trabalhar, né? Eu trabalhava longe, trabalhava em Alphaville, né? Então, para quem mora aqui na Zona Leste, trabalhar na outra região de São Paulo, na Zona Oeste e fora de São Paulo, né? Que Alphaville está lá em É uma Barueri, viagem. né? Era uma viagem, né? Então eu saía de casa, sei lá, naquela época eu acho que eu trabalhava das 2 às 10,
Então eu saía de casa para entrar às 2 da tarde na empresa, eu saía de casa às 11 horas da manhã, né? Eu sei que eu estava na perua, indo trabalhar, era num sábado, isso eu lembro bem, a perua estava vazia, e aí eu vi dois caras conversando, uma conversa que eu não entendi nada, eles falavam de partido, falavam em cumprir o que o partido exigia, porque, na verdade, assim, um cara estava falando para o outro que ele tinha um serviço para fazer, um posto para fazer, pelo que eu entendi, na região de Mogi das Cruzes. Só que o dia que eles estavam querendo fazer o posto era o dia que o partido tinha dado uma tarefa para ele, e ele estava querendo dar um perdido no partido. Eu, que não entendia bolhufas desse linguajar, eu fiquei viajando, né? O que esses caras estão falando, né? Tal. E aí, depois que aconteceram aqueles fatos em maio de 2006, que foi logo em seguida, tipo, umas 2, 3 semanas depois, começaram aqueles ataques todos, né? Aquela violência toda. Só Aí eu para explica para quem não se lembra, ou para quem se tiver gente de outro estado e tal, o que foi em maio de 2006 em São Paulo? Eu imagino que a grande maioria, talvez o Pedro Pereira Lopes, que está lá em Moçambique, talvez ele não saiba, né? E outras pessoas mais jovens. Mas o maio de 2006 foi uma data muito marcante para nós aqui de São Paulo, porque foi um período em que uma facção, né, até hoje conhecida como PCC, Primeiro Comando da Capital, essa facção, no sentido de dar visibilidade para as coisas que eles reclamavam sobre como o governo estava atuando com a população carcerária, né? A falta de cuidados, tal. Na verdade, era um reflexo da rebelião que teve no Carandiru lá e que teve 111 mortos anos antes, né? E por conta disso, essa facção, o que acontece? Ela começou a atacar, basicamente, instalações militares de São Paulo, né? E de forma muito mortal, muito letal, muito violenta, né? E é claro que a polícia, no primeiro momento, ficou um tanto quanto aturdida, e logo em seguida começou o movimento, a reação a esses fatos. Então, começou a ter morte, primeiro eram morte de muitos policiais, de bombeiros, né, militares em geral, mas em seguida começou a ter morte de outras pessoas também, de muitos civis, né, e foi um período assim muito violento, né, um mês assim para não ser esquecido, para a gente sempre relembrar nas nossas aulas de história, porque é muito simbólico nós entendermos o contexto do que aconteceu naquele período, né? E no caso, o livro que nós estamos comentando se passa nessa período. época. Exatamente. Escobar, aproveitando, lê um trecho aí a sua escolha aí de algum texto seu, não sei qual você escolheu para esse primeiro momento aí de leitura. Tá. Você quer que seja um trecho do Antes de Evanescer, ou pode ser qualquer coisa? A escolha é sua. A escolha é sua. Eu falei da nota introdutória do Antes de Evanescer, acho que Sim. Faz sentido a gente ler, né? Porque aí contextualiza melhor o que eu quis dizer ali no... o que talvez eu tenha tentado explicar e não consegui. Essa é a nota introdutória do livro Antes de Evanescer, tá? No primeiro semestre de 2006, o estado de São Paulo viu-se às voltas com uma série de ataques criminosos contra instituições militares e civis promovidas pelo grupo PCC, Primeiro Comando da Capital, que espalhou medo e terror na população. Muitos policiais e civis morreram agredidos nesse período, que teve seu ápice no mês de maio. Os fatos a seguir aconteceram nesta época, antes de Evanescer. Uhum. Além dele, você escreveu e publicou, podemos considerar recentemente, foi em 2018 ou 2019 já, o Premiado, né?
Foi em O 2019? premiado é 2019, ele foi lançado em 2000. Na verdade, o premiado ele estava pronto em 2016, quando eu lancei no formato e-book Aham, e ficou lá para venda na Amazon, né? aham, Aí, mas daí eu percebi que as pessoas com quem eu me relaciono, esse pessoal, as pessoas com quem eu tenho um convívio mais forte nessa militância e das minhas atividades artísticas e culturais, são pessoas que não têm o costume de ler e-books, né, ler livros digitais. E aí foi quando eu comecei a pensar na possibilidade de lançá-lo de forma impressa. E aí um dia eu estava participando de um evento lá na Patuá, né, na Patoscada, né, que é o bar que também é a sede da editora Patuá, do Eduardo Lacerda, e quem organizava lá os eventos era o Claudinei, e ele também é proprietário de uma outra editora, né, a Desconcertos, e o Claudinei fez um convite para que eu lançasse o livro com ele, e aí depois, quando eu realmente decidi que iria lançar, eu peguei, falei, não, vou lançar sim, né, e aí fechei com ele, e o livro saiu, né, e um livro, sabe, que tem me dado muitas alegrias. É um livro, é uma história, tanto quanto a história do Antes de Evanescer, eu não sei dizer se tem final feliz, né? Mas, vamos dizer assim, o livro tem me dado, as pessoas que têm lido têm me dado respostas assim, muito legais, né? Que de certa forma são um alento para que a gente continue escrevendo, porque eu particularmente eu sou um cara muito inseguro, eu sempre acho que eu escrevi mal, eu sempre acho que eu poderia ter escrito melhor, né? Mas aí algumas pessoas vão dando alguns retornos, então a gente fica um pouco, digamos assim, um pouco mais à vontade em continuar cometendo as nossas letras por aí. aham. Engraçado, né? O premiado, a angústia da personagem principal e que a gente convive acaba sendo partilhando essa angústia dele, é justamente por aquilo que deveria, na teoria, ser a felicidade de um monte de gente, né? Exatamente. Aquilo que poderia libertá-lo, ao contrário, aprisiona. Eu acho que isso é muito interessante do romance, É, né? o premiado, na verdade, só para contextualizar, ele é baseado com muitas, mas muitas licenças poéticas, mas numa pessoa que trabalhou comigo. Durante um período eu trabalhei na Secretaria da Saúde em Santo André, e aí tinha uma pessoa que trabalhou comigo lá, que organizava lá aqueles bolões, né, toda semana e tal, e foi a partir de uma conversa que eu tive com ele num dia que eles quase acertaram o bolão, né? Mas o quase acertaram deles é um quase muito É, longe, né? Mas mesmo aham. assim criou um negócio lá que os caras ficaram, né, endoidecidos. E foi nesse dia que eu conversando com ele, uma segunda pela manhã, que eu tive o insight de escrever essa novela, porque eu percebi que o quanto que é louco que a pessoa que se devota a jogar então, mas a pessoa não consegue nem mensurar o que seria a vida dela a partir do momento que ganhasse o prêmio, né? E aí foi a partir desse personagem que eu criei o meu personagem, né? Que entra numa viagem mental assim totalmente labiríntica a partir do momento que ele ganha na loteria e fica perdido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que vem a ideia assim, para o romance? É aquele negócio, você tem uma ideia, sente e vai escrevendo, ou você é daquele tipo? Tem uma ideia, você vai budilando ela, depois senta, planeja todinho, divide, faz um roteiro, etc., antes de começar a escrita. Como é que é o seu processo de escrita de romance? Olha, eu de certa forma sempre fui caótico, viu, João? Muito caótico mesmo, no sentido de ficar juntando coisas e de repente não falar, não, dá um tempo, agora tem que tentar organizar isso daqui. Mas eu me perdia muito. Na verdade mesmo, o que me ajudou muito, por exemplo, na escritura do premiado, né, foi que
eu tinha escrito aquele livro sobre Itaquera, e escrever um livro de história me ensinou a importância da disciplina, né? Uhum. Porque quando eu me propus a escrever um livro de história, eu tinha um compromisso com algumas verdades, né? As verdades orais que eu ouvi, né, que estão no livro, e as verdades escritas, documentadas, que eu também transcrevi de outros livros e de documentos que eu acessei em cartórios, no arquivo público, essas coisas, e que serviram para nortear o livro que eu escrevi sobre Itaquera. E ali eu entendi, eu vi o quão importante é a organização dos nossos trabalhos. Então, quando eu, por exemplo, eu fui escrever Premiado, que foi o primeiro livro que eu escrevi depois de Itaquera, né, eu já consegui me organizar melhor com relação a isso. Por exemplo, Antes de Evanescer, eu só escrevi ele de forma, digamos assim, eu acho que ele só aconteceu porque eu tinha um costume, eu trabalhava, como eu falei para você, eu trabalhava muito longe, né? Eu trabalhava em Alphaville, então eu pegava trem, metrô, trem de novo, era uma viagem, né? Todos os dias, 2 horas e meia para ir trabalhar e 2 horas e meia para voltar. E nesse interim, como eu também pegava à tarde, quando eu voltava, eu pegava o contrafluxo, então eu conseguia vir sentado. E aí, dentro do trem, eu fui escrevendo essa história do Antes de Evanescer. E aí, quando foi o premiado, né, não teve nada disso. O premiado eu tive que realmente me disciplinar. E aí eu comecei a escrever o livro, a história veio, aí eu norteei o personagem, eu atribuí certas qualidades e certos defeitos nele, eu atribuí algumas características físicas, né? E a partir daí eu já tinha mais ou menos em mente o que eu iria escrever e aí eu saí escrevendo. Eu só não tinha o final, porque assim eu nunca escrevo sabendo como que vai ser o final, né? O final vai ser quando tiver que ser, né? Eu não a única vez em que eu consegui escrever um conto já sabendo o final, para mim foi uma surpresa, porque assim, normalmente eu vou tateando junto com o personagem, até o momento em que não, agora chega, agora a história acabou aqui, se for o caso, continua depois numa segunda edição, né? Num segundo volume, né? E assim foi com o premiado. Tanto é que eu escrevi o premiado assim, relativamente rápido. Ele foi, acho que sei lá, uns 6 meses, sem forçar nem nada, mas em 6 meses eu acho que eu dei conta de escrever ele. É claro que depois ele vai passando por várias revisões, né? E aí a gente vai tirando algumas coisas, né? A gente vai identificando algumas incongruências na história. E a gente, isso tudo tem que ser. É um trabalho de marceneiro, né? De serralheiro, um trabalho assim que a gente usa muito formão, Trabalho muito esmeril, artesanal mesmo, bem né? artesanal, demorado, laboral mesmo, mas muito gostoso. Eu gosto dessa fase. Eu só detesto mesmo. O que eu detesto é revisar o livro, assim, quando é a parte de publicação mesmo, quando você tem que ficar revisando, procurando errinhos ortográficos. Isso dá um. Você não é daquele tipo que, quando eu lancei o meu romance, a turma aqui em casa estava ficando louco, né? Porque eu, ao invés de ficar revisando, eu ficava alterando o texto. Você não Então, é desse também tipo tem também, isso. não? Também tem isso. Também, e aí a gente tem que se cobrar, porque senão você nunca finaliza o texto, você nunca finaliza o livro, que você fica ali, né? Toda hora, não, pô, vou tirar essa fala, vou tirar essa frase, vou tirar essa. Não, isso, aí o que acontece? Geralmente quando eu falo terminou, terminou mesmo. O máximo que eu faço é realmente a revisão ortográfica, mas porque senão a gente nunca vai terminar de escrever esse Ah, livro, né? uhum. Por que você escreve romances, o Escobar? Você também faz poesia e tal, mas o romance, qual o sentido que você vê escrever textos mais longos, que exige do leitor? Eu fiz essa pergunta para a Márcia na live passada, que exige assim da pessoa ter uma certa entrega ao livro, né? No momento assim que as pessoas estão tão acostumadas à rapidez dessas coisas assim, é,
de WhatsApp, mesmo de Facebook, com aquela ideia dele de esteira rolante, a coisinhas curtas, rápidas, que você acaba de ler, já vem outra coisa. Tal. E o romance exige que o leitor tenha uma certa disposição a se encontrar com o autor, as ideias dele, essa coisa toda. E a gente vê assim que essa disposição do leitor parece cada vez menor. Por que que você escreve? Qual é o que que você acha desse momento aqui para a literatura? Caramba, meu, sei lá, eu já me peguei pensando nisso, mas assim, não, eu não tenho uma resposta, né? Eu lembro que teve um período que eu andei até para forma de baratear essa resposta, eu falava assim, meu, para quem convive com Akira Yamazaki, Gilberto Brás, Inês Santos, João Caetano do Nascimento, pô, eu vou ficar escrevendo poesia para quê, né, meu? Se esses caras escrevem com muito mais qualidade e competência, né? Então, aí, é claro que essa aí é uma resposta um pouco evasiva, mas que também, no meu entendimento, traduz uma certa verdade, né? Porque durante já faz, aliás, algum tempo que eu tenho essa sensação de que a minha poesia se tornou quase que um exercício para a prática dessa escritura mais, digamos, mais longa, mais demorada, tudo mais. Mas eu desconfio, cara, desconfio, veja bem, não é uma certeza, de que talvez isso tenha a ver com o fato de eu conviver e fazer muito cinema, né? Porque o que acontece, os vários documentários que eu já trabalhei, tanto dirigindo, quanto roteirizando, quanto produzindo, quanto filmando, enfim, são, verdade seja dita, já são 32 anos que eu trabalho com audiovisual. E eu acho que, de certa forma, o fato de trabalhar com histórias, né, porque quando a gente produz um documentário ou mesmo uma história de ficção, nós estamos escrevendo histórias. E esse tempo todo eu nunca fui um roteirista, quer dizer, só recentemente que eu comecei a assinar roteiros, né, mas a vida toda eu ajudei a elaborar roteiros, enfim, né, e nesse lance eu acho que a gente acaba criando uma certa disciplina interior não reconhecível, não claramente reconhecível, mas que com certeza existe, porque é essa disciplina que vai ajudar, que vai dar sustentação para esse cara que se propõe depois a escrever um livro de história, né? E aí fica mais capilarizado ainda, aliás, fica mais fortificado ainda, de forma que ele pode depois escrever um romance trazendo essa disciplina do roteirista, né, principalmente do roteirista e do cara que escreve história, né? Porque são tanto o roteiro quanto a confecção, né, a escritura de um livro de história exige um compromisso muito grande com a matemática, com, com certas disciplinas, digamos assim, tangíveis, né? Coisa que o romancista, teoricamente, não precisa, né? O romancista teria que só contar a história. Mas aí, só contar a história, se você traz no seu arcabouço essas coisas todas, aí o que acontece? Facilita pra caramba a escritura. Tanto é que agora eu já tenho, acho que uns 6 romances aí, né? Uns quase prontos, outros né, pela metade. E eu só não publico agora porque digamos, eu não vejo, não acho que seja o momento, né, por vários motivos, mas, quer dizer, quando você ganha esse traquejo, você começa a escrever com mais facilidade, então você tem a ideia, vai lá, começa a escrever, quando vê, o livro está pronto, né, coisa que não aconteceu com o primeiro foi um parto difícil, né, o Antes de Evanescer, ele chegou a ter 200 páginas e chegou a ter 50, e eu sempre em dúvida sobre qual caminho seguir. Até que eu cheguei naquele, né, depois de um tempo, consegui chegar naquele número de páginas que eu considero legal. Ah, certo.
Então, faz um favor, lê mais um texto seu aí, a sua escolha para a gente. Tá, eu vou pedir licença para vocês. Eu vou ler aqui um poema aqui. Acabei de falar que não é o meu forte, mas enfim, faz parte dos meus exercícios. E eu estava aqui hoje dando uma olhadinha e tem algumas coisinhas que eu andei escrevendo por aí e que eu até gosto, né? E aí eu vou ler agora um desses poemas. Se chama As Intermitências entre Céu e Inferno. Opa. O verso apaixonou-se pela palavra, mas ela, num descuido adolescente, não notou os olhos rabiscantes do outro, ignorou as mesuras do consorte, aliás, fez pior, comentou com a sílaba das roupas coloridas deste, do excesso de verbos, o andar bambeante, sempre apressado, e falou mais, que ele era feio, manco, deselegante. E o verso, desconsolado, sem saber o que fazer, sábado à noite foi ao baile da poesia. Dançou com outras frases, beijou um advérbio inadvertidamente, abraçou até adjetivo bêbado, fez amor com um sujeito oculto. Não voltou para casa, nem viu o domingo acordar, pesado dentro de um bolso, cerrado dentro da bolsa, manchado de batom. Epílogo. O fim? Vive junto. Não casou, mas passa bem. Está grávido. PS. Era uma vez este final feliz. Opa! Ah, legal. Ótimo. Ainda ele fala, ainda tem a cara de pau de dizer que não é um grande poeta, né? Mas... Não, tem gente aí. Agora, que autores e autoras e livros que fizeram a sua cabeça? E algum deles você enxerga influência marcante no seu trabalho? E eu aproveito para emendar que um pouco antes o Paulo Gonçalves, o autor aqui que Grande. o público falava o absurdo, Sim. ele perguntou assim, como é que surgiu o seu interesse pela obra do Camus. Então a gente emenda tudo num bloco só de perguntas. E começando sempre pelo fim, né, o Camus é um cara que eu li muito cedo. Aliás, eu li muito cara bom e muito cedo, que eu acho até hoje eu nem aconselho, sabe? Porque, por exemplo, eu lembro de ter lido Maquiavel quando eu tinha por volta dos 13, 14 anos e foi totalmente incompreensível, né? O Maquiavel não é para ser lido com 14 anos, né? E o Camus, eu também li ele muito cedo e confesso para você que quando eu li a primeira vez foi um soco no estômago, né, meu? Porque, cara, né, hoje minha mãe Qual foi o primeiro morreu, livro que talvez você leu dele? Foi o Estrangeiro? foi estrangeiro. Porque o que acontece, os meus irmãos mais velhos, né, eles compravam bastante livros, né? Era uma coisa assim muito Você tem quantos tradicional. irmãos falando nisso? 3 mais velhos e 3 mais novos. Eu sou exatamente a pedra de esquina. Né? E os meus irmãos mais velhos, principalmente os 2 mais velhos, eles compravam muitos livros, discos, né? Então, e aí, cedo, eu me peguei lendo Camus, Sartre, Gurdjieff, Cortázar, né? Esse pessoal todo, por quê? Porque os livros estavam ali disponíveis, né? Eu era adolescente, né? Eu já até contei essa história outras vezes, né? Nós não tínhamos televisão em casa, né? Imagina um moleque de 11, 12 anos, né? Hoje tem celular, hoje tem televisão, hoje tem PlayStation, Xbox. Eu não, eu só tinha bolinha de gude, peão, álbum de figurinha, né? E livros e livros para ler. E aí eu me enfiava na literatura, e eu li todos esses caras antes da hora. Né? Mas assim, eu li Camus, é claro que eu não vou falar que ele se tornou meu predileto ali na adolescência, mas é que ele me chamou muita atenção. E aí, anos depois, quando eu tive a oportunidade de ler um outro livro do Camus, que foi A Peste, e a Peste foi meio que complementar ao Estrangeiro,
né? Aí o cara ficou, tatuou, né? Tatuou uma identificação em mim, e aí eu fui lendo, né? Fui me identificando cada vez mais. Aí depois li A Queda, li o Mito de Sísifo, enfim. Aí eu li praticamente o caminho todo. Mas assim, no primeiro Você momento, se, você se coloca filosoficamente como existencialista? não. Eu até tenho algumas críticas ao existencialismo, né? E aí eu ia falar assim, ao existencialismo sartriano, né? Na verdade, tem que Opa. ser sartriano mesmo, porque o Camus nem se reconhecia enquanto existencialista, né? Algumas pessoas que tentaram É, classificá-lo entre existencialista, mas ele, na verdade, aproxima um né? pouco, né? Agora, é, tipo assim, os primeiros escritores, os primeiros escritos que me chamaram a atenção, por incrível que pareça, os provérbios de Salomão, os livros de Salomão na Bíblia, né, porque eu lia muita Bíblia, minha mãe era evangélica, né, e eu também, cedo também ali, às vezes, né, lia, me chamava muita atenção, porque eu achava não, eram totalmente diferentes dos outros livros, né, a forma mais elaborada. Então, os livros de Salomão e os Salmos de Davi, né, eu achava muito legal, gostava de ler, né, tal. Talvez até porque essa preponderância da poesia em minha vida já desde moleque. Mas, assim, dos autores que a gente reconhece mais facilmente, por incrível que pareça, por exemplo, o Monteiro Lobato, eu, num primeiro momento, não me identifiquei, né? Aliás, não é que eu não me identifiquei, né? Não fui, não fui abduzido pelo Monteiro Lobato, mas eu li, por exemplo, Stella Carr. Stella Carr, que tinha aqueles livros que eram, é, digamos, ficção científica adolescente, sabe? O Grande Hum. Roubo da Loteca, O Enigma do Autódromo de Interlagos. Esses livros, nossa, eu li trocentas vezes, né? Eu li muito Jorge Amado também, dois autores adultos, mas que eu li na adolescência e que eu me identifiquei muito, foi o Jorge Amado e o Érico Veríssimo, né? Foram dois autores que me marcaram muito, né? Hoje, se eu for falar das minhas A mim predileções também. hoje... Oi? A mim também. Ah, tá. Agora, hoje, as minhas predileções são, evidentemente, o Camus, isso eu não nego, né? Virginia Woolf, gosto muito. O Dostoiévski, claro. Isso eu estou falando dos grandes. E os sul-americanos, né? Os sul-americanos, Cortázar, Llosa, Borges, né, meu? Putz, eu tenho quase que uma obsessão, né? O Cortázar, principalmente, sempre que eu posso, estou relendo, né? Nesse momento, por exemplo, eu estou relendo dois livros do Hemingway, né? Hum. Esqueci agora o título, um livro tão fácil. E o Jardim do Éden, né? O Jardim Ah, do Éden, que é um livro que, na verdade, foi lançado depois dele já ter morrido, né? Que as pessoas até consideram ele meio desigual. E eu, inclusive, estou lendo justamente para isso, porque a primeira vez que eu li, eu achei naturalizado, né? Eu achei um Hemingway natural. Aí eu estou relendo para ver se eu identifico melhor essa parte que os críticos falam que é digamos assim, é menos o autor e mais o editor que finalizou, né? já que você está falando em leitura, vou te pedir, leia mais alguma coisa aí sua para a gente conhecer. Para quem não conhece, né? Vamos lá, então. A sua escolha. Autobiografia, né? O poema me pediu uma autobiografia. Recitei: sou a soma de todos os semáforos que atravessei no vermelho, no meio da madrugada ou em frente ao guarda, todas as vezes que trafeguei na contramão, as conversões proibidas, a velocidade acima do permitido, e a multiplicação das encruzilhadas onde me perdi sem dividir isso com mais ninguém, tampouco subtrair os erros deambulantes. Poema, você que me pede essa autobiografia deveria saber que sou abstrato,
líquido disforme, alma dissonante. Dentro de mim bate esse corpo autoerrante. Aqui tem um coração e nele todas as razões do mundo, para me jogar em seus braços, me arrastar a seus pés, me prostrar de joelhos e falar que para você confesso tudo, poema. Que para você eu digo tudo, mas ainda assim não sou eu. Não é o todo de mim que se declara aqui. Poema, te amo, mas mesmo assim, por mais sincero que seja, você sabe que eu minto. Você sabe onde eu minto. E mesmo assim você sabe, só você sabe o que não sei, mas eu sinto. O poema me pediu um poema. Dediquei a ele esses rascunhos. Creio que você entende essa incrível saudade da rima, essa paixão pelo ritmo, a devoção pelas imagens, mas você, poema, sabe muito da minha inveja dos compositores, de artistas, sobre como me transformo no teclado, as folhas do caderno, num palco, e atuo só para você. Poema, tenha dó dessa alma, cercada de corpo por todos os lados. Poema, tenha dó de mim, tenha dó da minha falta de sentido, tenha dó do meu excesso de sentidos, tenha dó de eu não fazer sentido algum. Uau! Autobiografia. Ótimo. Puxa vida. Tem uma pergunta aqui que a Cássia fez, antes de eu passar para a próxima pergunta. Qual o livro do Cortázar que mais o impressionou? Evidentemente o jogo de amarelinha, né? Você gosta daquele jogo todo que ele faz com o leitor? Você vai aqui, começa aqui, dá as várias opções de... Exatamente, é um livro matemático, né? É uma literatura acima vamos dizer assim, acima do. Eu nem sei dizer se é o melhor livro dele, mas é uma identificação natural, né? Acho que Eu gosto desse desafio. Acho que na literatura brasileira, acho que só temos uma coisa assim que seria próxima dele, que é o Avalovara, do Osman Lins, que também é toda uma construção assim matemática até na concepção, né? Que Então, é uma então frase que ela é recortada num quadrado e o quadrado percorre um círculo, vai percorrendo esse quadrado e a cada letra que vai sendo percorrida é uma narrativa. E a frase é uma frase que você lê de qualquer jeito, é um palíndromo, né? Satorareta tene exatamente. de rotas. Bom, mas Então, voltando ao Escobar, a gente está vivendo assim, esse momento aí tão difícil, pandemia, as pessoas aí obrigadas a um confinamento, e no mundo e no Brasil, politicamente, as coisas estão muito sombrias, né? A extrema-direita aí, que estava quieta, já está não só mostrando a cara, mas mostrando, sobretudo, as garras aí. E ações e coisas que ameaçam a liberdade, ameaçam uma convivência assim, da gente que acreditava assim, no, que, um, que tudo se encaminharia para um mundo um pouco melhor, né? A liberdade é uma coisa fundamental para os escritores e para todas as pessoas, né? Como é que você vê a situação política atual? então a situação Política em política, geral, né? No nosso momento, como é que você a situação analisa isso? política que nós estamos vivendo agora, eu arrisco dizer que é pior que a nossa situação sanitária, né? Aliás, se você me permite, eu queria até fazer um jogo, um jogo simples aqui, né? Uma pequena abstração. Imaginemos, né, que a Dilma tivesse conseguido finalizar o mandato dela, né? E imaginemos mais ainda que numa situação hipotética, o Lula tivesse voltado a sair do candidato novamente. É só uma abstração, tá? Não é nada, mas
e aí em 2018 ele tivesse voltado, se candidatado e sido eleito novamente, tá? E esqueçamos todas as outras contradições da história do Brasil recente. Como que você, é uma pergunta que eu estou te fazendo, mas é a pergunta que eu também estou me fazendo, porque tudo isso eu estou elucubrando agora. Como que você acha, ou as pessoas que também podem estar assistindo podem fazer a mesma brincadeira mental, como você acha que teria sido a reação do Lula e do seu ministro da Saúde com relação a esse momento de pandemia? Né, meu? Eu não consigo imaginar outra cena que não seja as instituições do Brasil, todas elas organicamente se ligando, criando links de tal forma que esse momento de isolamento social que nós com certeza teríamos que passar, seja com que governo fosse, estaria elencado dentro de vamos dizer assim, de várias situações em que todas as instituições, com certeza, e isso eu não tenho dúvidas, eu falo isso com o coração aberto, eu tenho certeza absoluta que todas essas instituições, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, todas elas iam estar funcionando organicamente para fazer com que esse momento fosse, as dores desse momento fossem atenuadas ao ponto máximo e que esse momento fosse mais breve possível. Eu não consigo imaginar outra cena, eu não consigo imaginar outra situação, independente de quem fosse esse ministro da Saúde, até porque qualquer ministro da Saúde de um governo Dilma ou de um governo Lula representaria com muita dignidade essa representação simbólica que é ser ministro da Saúde no momento de pandemia, né? Mas, né, dadas as circunstâncias, né, teve toda essa movimentação, esse golpe que patrocinado pela Globo e pela Veja, e hoje, curiosamente, dois dos veículos, né, a gente pode pensar na Folha e no Estadão também, pagando um alto preço pelo golpe que eles patrocinaram, né? E, ao mesmo tempo, aí a gente vê todo mundo atônito, sem saber a quem recorrer, sem saber que atitude tomar, e aí nós nos vemos diante de um vírus invisível, né, que, na verdade, me incomoda menos do que o vírus visível que nós temos inoculado lá em Brasília, né, e que aí reverbera para todo o Estado brasileiro, né, vamos dizer assim, os diversos malefícios que nós temos aí, né. Agora, se eu for falar isso da forma mais subjetiva, ou para voltar para a questão da literatura, para a questão da militância e tudo mais, é uma situação muito ruim. Eu, por exemplo, eu passei muitos meses sem escrever, só rascunhando para exercitar, porque a gente sabe da importância do exercício diário, da escrita e tudo mais, né? Porque nós também somos atletas, né? Nós somos atletas que movimentamos essa massa aqui, né? E essa massa, ela não pode atrofiar, porque se ela atrofiar, né, aí vem aí a tal da depressão, vem o Alzheimer, vem Parkinson, vem um monte de doença, que aliás já vem, naturalmente. Imagina se a gente atrofiar, né? Então, essa musculatura eu procurei colocar ela sempre em uso, mas assim, durante muito tempo, pelo menos uns 3 meses, de forma totalmente assim, desconjuntada, aleatória, né? Então, só para falar que estava escrevendo alguma coisa. Aí, de uns 2 meses para cá, uns 2 meses e meio, mais ou menos, é que eu acho que eu recuperei um pouco do meu prumo e sinto que as coisas estão começando, eu estou conseguindo dar uma ordenação para essa produção toda. Mas
assim, ainda confesso para você que eu ainda estou meio atônito, ainda estou, sabe aquela coisa da formiga? A gente brinca, quando era criança, a gente brincava muito com essa coisa de mijar em formigueiro para ver as formigas se debatendo, né? Então, eu ainda tô me sentindo uma formiga meio perdida. Opa, acho que a conexão do Escobar. Acho que falhou a conexão do Escobar, mas a entrevista está nos momentos finais. Eu vou aproveitar enquanto. Vamos ver se ele retorna. Dar um aviso. Dia 5 do 11. Opa, voltou. Aproveitei que você deu uma sumidinha aí. Mas Hum, dia 5 do 11 é um convite que eu faço para você também, o Escobar. Estaremos aqui, né, fazendo o lançamento do livro, aqui pelo nosso canal da Lavra Editora, Eu Também Sou Brasileira, de Marília Kubota. Já está o anúncio na página da Lavra e em breve nós estamos só acertando os últimos detalhes aí, em breve já estará posto para pré-venda. E já de antemão convido você e a todo mundo que está acompanhando a gente aí. Acho que beleza. foi uma entrevista que foi muito interessante. A Maria Adelaide fez uma provocaçãozinha aqui, ó, para você. O estrangeiro me parece mais niilista do que existencialista. É muito estranho, estrangeiro, muito diferente de A Peste, é a opinião dela. E eu acho que agradeço. Se você quiser comentar daí sobre isso, eu daí fazer suas considerações finais, eu agradeço aí pela esse nosso bate-papo que foi tão agradável que as horas voaram e a gente nem percebeu. Então, sobre o comentário dela, eu acho que se nós formos pensarmos em termos não de estruturantes da linguagem, né, mas se a gente for pensar no enredo em si, faz bem sentido, sim. Mas, como em 2018, 2018, não, 2019, foi ano passado. Foi ano passado. Nós realizamos na Casa Amarela, aliás, a Casa Amarela e a Aldeia Satélite participaram Uhum. daquele grande momento celebrando lá os 70 anos da visita do Caminho ao Brasil. E assim, eu pude me aproximar bastante e tive a oportunidade de ouvir bastante em vários lugares diferentes o Manuel da Costa Pinto, né, discorrendo sobre o Camus, e aí inclusive, eu estou com vontade de relê-lo integralmente, porque assim o Manuel trouxe muitos elementos, vamos dizer assim, que me obrigam a olhar, a reler e olhar a obra do Camus com outros olhos, né? Não tanto focado no personagem, mas focado inclusive na própria forma, na carpintaria de como o Camus escreveu os seus trabalhos, né? O que é fato para mim é que, na verdade, assim, o Camus realmente ele por mais que identifique ele dentro daquele quadradinho do existencialismo, né, eu acho que ele realmente passa longe, como ele de fato já fazia, já pregoava, né? Uhum. E, bem, Bom, fechada essa mas é questão, isso. eu quero Suas agradecer. considerações finais para a gente encerrar. Se o papo tá bom, a gente iria embora, né? Mas já ultrapassamos uma hora aí de conversa e Você vê que tá bastante gente acompanhando, é ótimo, mas
Tá bom. Eu queria, na verdade, agradecer, poxa, a disposição, né, o interesse, o carinho, a troca que essas pessoas me possibilitam. Eu vi várias pessoas. Eu vou tomar a liberdade de não citar nominalmente ninguém, porque senão a gente acaba sendo, vamos dizer assim, intransigindo no erro de esquecer pessoas importantes, né? Mas eu vi várias pessoas que foram trazendo comentários, fazendo algumas observações, e eu queria muito, muito agradecer o carinho, a atenção de vocês. Na verdade, isso eu creio que o João deve pensar da mesma forma. Só faz sentido esse nosso encontro quando a gente tem essa terceira pessoa, né, nessa interação com a gente. Então, muito obrigado mesmo. Peço desculpas por qualquer, digamos assim, colocação desconfortável ou alguma citação que possa não ter agradado, mas enfim, a gente também tenta ser o mais coerente, porque o ser coerente também é uma questão ética, né, da parte da gente. Tá? Mas, João, muito obrigado. Eu sempre fico na dúvida sobre se é importante, se é relevante o que eu posso estar falando aqui, mas também, ao mesmo tempo, eu não sei falar não para esses convites tão açucarados que pessoas como vocês fazem para a gente, e a gente fala, não, vamos lá, então vamos trocar ideia, vamos falar. Eu vou falar um pouquinho de mim, mas tentar falar de terceiros também, enfim. Aliás, ô João, só lembrando um detalhezinho, você falou do dia 5 do lançamento do livro da Marília Kubota, que, aliás, ela tem um Esperando as Bárbaras, que é um livro fenomenal, um dos meus livros de cabeceira. Queria lembrar todo mundo que puder somar com a gente, dia 31 de outubro agora, às 20 horas, nós faremos uma live, né, um encontro celebrando, prestando tributos ao grande mestre Raberuan. Né? Esse Opa! ano, na verdade, seria o aniversário dele, salvo engano meu, no dia 29 ou dia 30, né? E no dia 31 nós vamos fazer esse encontro celebrando a arte e a existência desse cara que passou por nós como um cometa, né? E todo mundo que ousou tocar ou ser tocado pelo Rabelais em algum momento não ficou incólume, né? A presença dele. Então a gente vai estar recitando, né, para mim que não canto patavinas, eu vou estar recitando alguma coisa dele. Nós teremos também a Kíria e Rosinha fazendo essa parte poética, e aí tem sabe, um balaio de cantores, de pessoas que conviveram com o Rabelais, que vão trazer aí a sua música, fazendo leituras muito, muito pessoais da obra do Rabelais. Tá? Então, quem puder somar com a gente, dia 31/10, 20 horas, vai ser na página MPA 40 anos do Facebook. Tá? Legal, então. Dia 31/10, que horário? 20 horas. 20 horas na página MPA 40 anos. E dia 5/11, Isso. às 17h30, aqui mesmo, o lançamento de Eu Também Sou Brasileira, livro de crônicas de Marília Kubota. E eu agradeço ao Escobar Chanelas por esse nosso papo, que foi tão gostoso e que, pelos comentários, pelas coisas que está rolando, depois você vai ler os comentários, está rolando uma discussão aqui filosófica entre Sartre, Camus, existencialismo, Nietzsche, etc., interessante. E agradeço por ter aceitado o convite e agradeço a todo mundo que acompanhou. É isso aí. Obrigado a todos e todas. Obrigado. Valeu.